Quando os pais querem se divorciar, é uma questão que muitas vezes traz muitos conflitos em família. Os filhos ficam inseguros, em dúvida no que pode acontecer. E então, como fazer? Como tratar essa situação? Vamos falar sobre isso? Quando os pais querem se divorciar, as crianças ficam muito inseguras sem saber com quem elas vão ficar, como os pais vão lidar com elas, se os pais vão deixá-las, se eles vão ver o pai ou a mãe. Então é importante que os pais tenham uma clareza de como levar essa situação de uma maneira mais tranquila possível. Eu sei que é complicado porque eu também já passei por um divórcio e na época foi bem complicado, né? Os filhos ficaram muito chateados porque para os filhos, eles mesmo que nós, né, que os pais não estejam vivendo bem, já não, né, não conseguem mais conviver os dois juntos, os filhos eles querem os pais, os dois, né? Geralmente eles não querem saber se os pais estão brigando ou não, se eles estão vivendo bem ou não. Eles querem os pais ali, juntos, né, com eles na mesma casa. Então é importante nesse momento ter calma para explicar às crianças como as coisas vão acontecer dali para frente. Quem vai ficar em casa com os filhos, ou né, os filhos vão morar com qual dos dois, com o pai ou com a mãe. Eles precisam esclarecer para os filhos que um dos pais não vai morar mais com eles, mas que o amor vai continuar o mesmo, a convivência, que eles vão ter momentos juntos, que os filhos não são culpados pela separação, porque muitas crianças às vezes ficam com essa impressão de que às vezes a culpa é delas, mesmo sem ela nunca fazer nada para isso. Por isso é importante os pais reafirmarem que a amam e que sempre vão estar ali quando elas precisarem. É importante os pais tentarem evitar falar de forma degradante do outro, né? Não ficar falando mal, não falar coisas que o outro fez de errado, como o outro era ruim ou fazia coisas erradas. Não é bom. Porque as crianças, elas não precisam estar dentro dessa disputa. O que o pai e a mãe, né, os problemas que eles têm, eles dois devem resolver. Até porque as crianças são pequenas demais, muitas vezes, né? Mesmo quando são adolescentes, eles são imaturos para entender certas situações, para entender certos problemas que está ali envolvido entre o divórcio. Então é importante os pais terem a noção de que os filhos não devem se intrometer na briga, que eles não devem estar brigando na frente das crianças, é importante isso. É importante os pais não usarem os filhos como uma disputa, né? Vai ficar, não vai ficar com o pai, não vai ficar com a mãe. Não façam isso. Se possível, usem a guarda, né? Compartilhem a guarda da criança, para que a criança possa ficar bastante tempo com um e com o outro. Também é importante que os pais tenham a clareza de não usarem os filhos como terapeutas. Que o filho, mesmo que seja adolescente, ficar conversando, falando dos problemas que tem e as dificuldades do casamento, as dificuldades que um e o outro têm. Não façam isso. Os filhos não têm essa maturidade. Se você precisa conversar, procure um profissional, um terapeuta, um psicólogo, para lhe ajudar nessa situação, para você desabafar, para você tentar saber como lidar com essa situação. Mas não use os filhos como uma válvula de escape para você falar sobre este assunto. Evite o máximo falar mal do outro ou falar os seus problemas com as crianças nesse momento, porque para elas também é uma situação muito difícil. Nem elas conseguem entender quais são os sentimentos que elas estão tendo em relação a todo esse turbilhão de mudanças, de situações diferentes que elas estão vivendo. Então, tenha clareza de saber que determinadas coisas você não precisa dizer às crianças. É só você e o cônjuge, né, o seu ex-cônjuge que vai tratar desse assunto, ou que não, que você trate com uma outra pessoa que possa lhe ajudar
nesse momento. Sempre que possível também, convide o outro para vir para reuniões, né, especiais, para vocês conviverem, quando for possível. Mas é preciso que vocês tenham uma linha de comunicação mínima possível. Mas façam isso porque é importante para a criança entender que ela tem ali os dois, que ela não tem que ficar dividida entre ou um ou outro. E é muito importante os pais não ficarem instigando a criança por dizer que quem você ama mais. Não façam isso. Para a criança, ela ama os dois. Então é importante os pais não ficarem, você tem que me amar mais porque eu faço isso, eu faço aquilo e fulano não faz isso, não faz aquilo. Não façam isso, porque isso vai criando só mais dúvidas, insegurança, raiva, ressentimentos na cabeça da criança. É importante também os pais terem o cuidado de não quererem ser o pai bonzinho, a mãe boazinha, que dá tudo, que deixa dormir a qualquer hora, que dá guloseimas, que não segue uma rotina. Isso não vai ajudar, aliás, vai atrapalhar muito a criança. Porque, como a gente sabe, as crianças precisam ter uma rotina, elas precisam ter sempre a sua rotina estabelecida para que ela tenha mais segurança em fazer todas as suas atividades. Então é importante vocês combinarem em ter uma rotina, tanto quando ela estiver na casa da mãe, quando estiver na casa do pai. É importante também que cada um faça reuniões em família. Sim, se o pai não mora com os filhos, mas vê os filhos, sei lá, semanalmente, quinzenalmente, tem essas reuniões de família com eles também. Essas reuniões são importantes até para esclarecer certos sentimentos, para que as crianças possam tirar suas dúvidas, para que possam resolver os problemas. Então é importante, mesmo que você esteja numa outra casa e veja menos os seus filhos, mas faça também essas reuniões em família, até porque vocês vão continuar sempre mais apegados um ao outro quando vocês podem ter esse tempo conversando e resolvendo as questões que precisam ser resolvidas. Inclusive, uma questão que gera muito conflito é quando o pai ou a mãe decide ter um outro companheiro ou companheira. Se for possível, tente esperar um tempo do divórcio, dê um tempo para apresentar um companheiro ou uma companheira a seu filho, sua filha. É importante para ele tentar entender primeiro, passar por esse processo e depois tentar adequar a um outro tipo de rotina. Então, quando você for apresentar, vá preparando a criança, conversando, mas vá preparando de uma forma tranquila, que você tem uma pessoa, que vai conhecer essa pessoa, depois, né, conforme vai passando o tempo, confirmar que essa pessoa vai morar na sua casa, que vocês agora vão ter mais uma pessoa na família. Então é importante tudo ser conversado, tratado de uma forma tranquila. Então, a forma que você lida também com o divórcio é muito importante para você estabelecer um clima agradável em casa. Se você coloca o divórcio como uma tragédia, como se o mundo estivesse acabando e que tudo foi um holocausto que está acontecendo, a criança vai entender o quê? Ela vai entender que toda aquela situação é horrível, ela vai se sentir insegura, vai sentir raiva, vai sentir ressentimento, vai sentir dúvidas se ela pode confiar em outras pessoas. Então, tente levar da melhor maneira possível, tente ser resiliente. O que você pode ver de bom naquela situação? Tente mostrar o lado positivo. Mostre que existem desafios que vocês vão ter que aprender a lidar com a nova rotina, a lidar com os sentimentos que vocês não tinham tido antes, mas tente levar como que vocês estão vivendo um processo e que esse processo vai ser sempre ali ajustado de uma forma ou de outra. Mas tente levar a situação de uma maneira que você mostre para os seus filhos que no final tudo vai dar certo.
tudo vai se ajustar. E aí, faz sentido para você? Comente aqui o que você acha. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com aquele amigo, aquele parente que você sabe que está precisando dessas orientações. Quem sabe, um educador parental também pode ajudar muito nessas situações. Me sigam também lá no meu Instagram, Elaine R. Silva Eduque, para mais dicas. Até a próxima. Tchau, tchau!